MP no Rádio. O Ministério Público do Paraná, mais perto de você. O direito de família é o principal tema que leva as pessoas a buscarem atendimento nas promotorias de justiça do Ministério Público do Estado do Paraná. De março de 2017 a março deste ano, os agentes do Ministério Público Estadual atenderam 41.602 pessoas que buscaram a instituição com dúvidas nessa área. Isso representa 33% do total de atendimentos feitos pelos promotores de justiça nesse período. E um dos pontos que mais gera dúvidas é a guarda dos filhos, tema do programa MP no Rádio de hoje. Para falar sobre esse tema, nós recebemos a promotora de justiça Vivian Patrícia Fortunato, que atua na 8ª Vara de Família em Curitiba. Doutora Vivian, como o Ministério Público do Paraná lida com o direito de família? Os promotores fazem esse tipo de atendimento à população? Os promotores estão sempre dispostos a atender a população para dirimir todas as suas dúvidas, né? Seja no direito de família ou em qualquer outra questão jurídica. Com relação ao direito de família, as partes podem procurar os promotores não só para resolver as dúvidas, mas também para tentar um acordo. Pois esse acordo é feito na presença de um promotor, ele pode ser submetido ao judiciário e se transformar num título executivo judicial, ou simplesmente, mesmo que ele não seja submetido ao crivo do judiciário, ele também pode ser executado como um título extrajudicial. Então, se alguma das partes não cumprir o que restou estabelecido, esse título pode ser executado. Ou seja, quem tem alguma questão de família pode buscar o Ministério Público, seja para fazer uma conciliação, um acordo, seja também para ingressar com uma ação na Justiça? Algumas ações o Ministério Público ingressa, outras não. Na área de direito de família, nas cidades maiores, nas capitais, onde há defensoria, é mais aconselhável que a pessoa procure um advogado, porque o promotor de família, ele atua mais como um custos legis, ou seja, ele zela pelo cumprimento do processo, para que todas as regras sejam obedecidas. Algumas ações o Ministério Público entra através da promotoria das comunidades, que seria a investigação de paternidade, né? E algumas comarcas do interior onde não há defensoria pública e nem a parte consegue um advogado, ela pode até entrar com uma ação de alimentos, mas aqui em Curitiba, ação de alimentos, por exemplo, é uma que nós não entramos. Perfeito. Então, vamos ao tema específico do programa de hoje, que é a guarda dos filhos. Quanto à guarda dos filhos, por que essa questão tem que ser resolvida pela justiça no caso de separação? É porque essa situação tem que ficar definida. O filho, ele é dos dois, né? Do pai e da mãe. Eles têm o mesmo peso na vida da criança. Quando há uma separação, que essas pessoas não vão viver mais juntas, você tem que definir a situação dos filhos. Se existem a guarda unilateral, que é aquela onde fica para o pai ou para a mãe, aquele que tiver melhores condições, e a guarda compartilhada, que é aquela que fica sob a responsabilidade dos dois. Mas mesmo nessa, você tem que definir com quem vai morar, né, como o outro vai visitar, quais a divisão de responsabilidades. Então essa questão tem que ser dirimida para que, caso um não cumpra, possa ser executado. Então basicamente existem dois tipos de guarda. A unilateral, em que um dos dois, o pai ou a mãe, fica com o filho, e o outro certamente tem direito à visita. E a guarda compartilhada, é isso? A senhora podia explicar quais as diferenças básicas entre esses dois tipos de guarda? Como é que funciona a guarda compartilhada, por exemplo? A guarda compartilhada há uma divisão de responsabilidades, tá? Por exemplo, a guarda unilateral, a mãe ou o pai que tem a guarda, ele vai lá, escolhe a escolha do filho, ele vai levar naquele médico da preferência dele. Na guarda compartilhada, essas decisões têm que ser tomadas em conjunto. Então, basicamente, isso diz respeito às decisões relacionadas à vida dos filhos? Para que escola vai, se vai fazer uma aula extracurricular ou não, essas decisões na vida do filho. Mas ele tem que ter um lar de referência, ele vai morar com um. E além desses tipos de guarda, a compartilhada e a unilateral, existe algum outro que deva ser mencionado? Existe a guarda de crianças em situação de risco. É quando alguém tem conhecimento de que essa criança sofre maus tratos ou algum tipo de abuso ou negligência. Qualquer pessoa pode procurar a Vara da Infância e Juventude e denunciar esse fato. Essa guarda é a guarda prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela pode ser
conferida a um parente ou não, né, essa criança é retirada dessa situação. Para se comunicar esse fato à promotoria da infância ou ao conselho tutelar, não é necessário advogado. Qualquer pessoa pode fazer essa comunicação e as providências serão adotadas. Então pode ser também no conselho tutelar? Conselho tutelar também. Nesse caso, então, vai ser verificada a situação dessa criança e se ela realmente estiver sob risco... Ela pode ser abrigada ou encaminhada para algum parente que possa atender as necessidades dela, para ela ser tirada dessa situação que é contrária aos seus direitos. Eu sei de alguns casos em que a criança passa alguns dias na casa do pai e alguns dias na casa da mãe, e eu percebi que isso criava um problema. Conheci, por exemplo, uma pessoa nessa situação que nunca dizia, eu vou para minha casa. Ela sempre dizia, vou para a casa da minha mãe ou vou para a casa do meu pai. Essa modalidade de guarda onde há divisão de tempo, né, metade com um, metade com outro, é a chamada guarda compartilhada. Essa não é aplicada por sentença, só se for um acordo das partes ela é homologada. Por quê? Porque a criança que não tem um lar de referência, ela não tem a casa dela, as coisas dela, o mundo dela, ele fica com sérios problemas psicológicos que vão aparecer às vezes na infância, às vezes na adolescência. Então, assim, a guarda compartilhada é divisão de responsabilidades. O ideal, então, é que o filho more em uma casa, mas sempre com a participação dos dois pais, do pai e da mãe, é isso? Porque, afinal, por mais que o casal se separe, não é, o filho tem um vínculo permanente com os dois. Uhum. Doutora Vivian, o que é considerado pela justiça para estabelecer quem fica com a guarda dos filhos? Pois bem, a guarda que é regra hoje em dia é a guarda compartilhada. Então, na verdade, assim, quando havia uma maior incidência de guarda unilateral, você via quem tinha mais condições de cuidar dessa criança. Tinha um lar melhor para acolher, tinha melhor condição de tempo para estar com a criança, para cuidar, tinha uma estrutura melhor de vida. Não condição financeira, porque o outro pai tem que contribuir de qualquer forma. Então, assim, é quem tem mais tempo e estrutura para acolher a criança. Hoje, como a regra é a guarda compartilhada, a gente vê isso também, só que no sentido de ficar mais tempo com a criança, tipo, que tem mais tempo, por exemplo, uma rotina de trabalho menos puxada, que pode fazer a lição junto, que pode levar na escola, essas coisas todas influenciam. Tá? Porque não é ideal que a criança fique com um pai que, apesar de ter uma situação econômica boa, vai deixá-lo com o empregado o dia inteiro e vai vê-lo só depois que a criança estiver dormindo. Daí não adianta. Então é sempre quem tem mais disponibilidade e estrutura para acolher a criança. Perfeito. Então diz respeito mais à possibilidade de se responsabilizar com o dia a dia da criança. Do filho, porque o filho precisa desse contato, né, diário. E nessa definição, entra em consideração também a vontade da criança, a opinião do filho? A partir de que idade? Ou é em qualquer idade? O juiz vai considerar também a palavra da criança em relação a com quem ela prefere ficar? A palavra da criança também tem esse aspecto importante. A partir dos 12 anos, a criança pode ser ouvida. Antes dos 12 anos, ela é ouvida de forma lúdica pela equipe técnica e é observada essa preferência, essa melhor interação que ela tem com um ou com o outro. Mas aí, essa opinião dela entra no conjunto, não é assim que define, não é decisiva. Então não é decisiva, mas o juiz vai levar em consideração. Consideração com quem ele tem mais afinidade, com certeza. Provavelmente quanto mais velha for a criança, mais vai ter razões para apresentar. Principalmente na adolescência, né, essa opinião ela passa a ter uma importância maior. A senhora atua um bom tempo na área de família. Quais são as maiores dúvidas que as pessoas levam ao Ministério Público em relação à guarda dos filhos? A maior dúvida é a guarda, todo mundo confunde a guarda compartilhada com a guarda alternada. Os pais, eles acham que se é guarda compartilhada, tem que morar metade com cada um e que não precisa pagar alimentos. Na verdade, isso não procede, porque mesmo que você passe metade do tempo com a criança tem despesas que precisam ser saldadas e não existe isso de, porque ela vai comer na minha casa, eu não vou pagar alimentos. Não tem nada a ver. Existem despesas da criança que têm que ser honradas mensalmente. Ou seja, ainda que o filho fique mais tempo com um dos dois, o pai ou a mãe, o outro tem que participar financeiramente. Uhum. E o que a senhora vê como a situação ideal em relação à guarda dos filhos? Porque a separação, em geral, é traumática para os filhos, não é? Como é que a senhora vê que seria a situação ideal desse processo? O ideal sempre é a guarda compartilhada,
e que as pessoas pensassem mais nos filhos e não brigassem na frente deles, colocassem eles a par das coisas que acontecem no processo, que a gente vê muito isso na vara de família. O pai ou a mãe tenta ganhar a simpatia do filho falando o que o outro está fazendo no processo. Essa é a pior situação para o filho, porque às vezes ele se vê na posição de ter que escolher um. E o filho, ele gosta dos dois igual, né? Ele não tem a preferência, eu amo mais meu pai e minha mãe. Ele ama os dois da mesma forma. Então seria bom que eles fossem poupados dessa guerra que às vezes alguns pais fazem com relação à guarda dos filhos. Pois é, o filho não pode ser usado como um instrumento, ou às vezes até como uma arma no processo de separação. Exatamente. Então, o ideal é que haja um bom relacionamento deles, pelo menos no que diz respeito aos filhos, não é? Que continuam sendo dos dois para sempre. Exatamente. Eternamente. Uhum. Doutora Vivian, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. E nós lembramos que, para as questões de direito de família, o Ministério Público do Paraná tem uma página especial na internet com vários esclarecimentos. Anote aí o endereço: www.site.mppr.mp.br/direito de família. Vou repetir o endereço: www.site.mppr.mp.br/direito de família. Site, né, como se escreve em inglês, S-I-T-E. O programa MP no Rádio é uma parceria do Ministério Público do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Comentários e sugestões podem ser feitos pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41 3250 4469. MP no Rádio, uma produção do Ministério Público do Paraná, em parceria com a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.